os alunos, eu sei que alguns alunos já estavam ali acompanhando, né, a disciplina que eu estou ministrando de Teoria Estética e História da Arte, e aí, nesse caso, é uma disciplina, então a ideia é ser, né, um encontro ao vivo, uma espécie de aula ao vivo síncrona, a gente vai conversando, a gente vai dialogando, mas existe ali quase que uma primazia da minha condução. No caso do LAEC, do nosso encontro aqui, a ideia é ser um grupo de estudos. Então, por mais que eu seja o coordenador e que eu esteja justamente à frente desse projeto, agora em parceria com o UniCV, isso não significa que eu sou o único condutor dos nossos encontros e que tudo dependerá apenas aqui da minha articulação. Muito pelo contrário, cada um de vocês, eu sei que tem uma experiência muito rica, seja como professor, como pesquisador, como artista, ou até mesmo como um estudante, alguém que está se graduando em artes visuais, em arte, e que vai ser alguém que estará à frente de uma sala de aula, ou então de um espaço cultural, ou produzindo as suas produções artísticas, as suas obras, nesse sentido de um desenvolvimento poético em si. Então, todos nós temos algo para acrescentar, todos nós podemos acrescentar. Então, nesse sentido, já digo logo de cara que a ideia aqui não é uma condução apenas por mim, então eu que vou conduzir e vou falar e vou articular, mas, muito pelo contrário, um espaço onde todos se sintam representados e, ao mesmo tempo, que todos possam contribuir. Então, eu quero que pensem o LAEC como um grupo de estudos, não como esse espaço de uma aula ao vivo, onde o professor Lucas vai chegar aqui e vai falar, e vocês somente vão ouvir, tá? Esse primeiro encontro, ele vai ser um pouco diferente, até mesmo porque nós estamos organizando algumas questões burocráticas na instituição, para que a participação de vocês nos encontros gere certificação. Então, a ideia é que, a partir do segundo encontro, toda a participação de vocês gere uma certificação para contar como carga horária. Isso é ótimo para quem é estudante, porque você vai ter ali uma certificação que auxilia você nas suas atividades acadêmicas complementares. Também é muito bom para quem é de fora, para quem é professor, para quem é pesquisador, porque gera uma certificação, mais uma certificação acadêmica. Então, cada encontro nós temos uma temática específica, certo? E aí, consequentemente, esse certificado vai sair com essa temática, trazendo essa informação. Então, estamos organizando essa questão que ela é mais burocrática, ela é mais administrativa, por isso que esse primeiro encontro é mais nesse sentido de eu apresentar a proposta para vocês, vai na contramão daquilo que eu estava dizendo, justamente de ser um espaço de troca, então eu serei o fio condutor, eu serei o sujeito que mais vai falar aqui hoje, mas é necessário justamente porque esse é o nosso primeiro encontro, beleza? Tudo tranquilo? Sim? Se vocês também tiverem dúvidas, eu gostaria, pessoal, claro que eu sei que estamos de um modo online, então existem realidades muito diversas, nem sempre é possível ligar a câmera, nem sempre é possível abrir o áudio também, mas que pelo menos vocês se apresentassem ali no chat. Então, dissessem para mim ali se você já é professor, se você é artista, qual que é a sua inserção dentro dessa relação entre arte e educação, se você é estudante, qual que é a tua formação, se você já tem experiência profissional, seja como artista, como professor, enfim, uma apresentação muito simples para que nós possamos nos conhecer. A ideia aqui é que todos se identifiquem como pertencentes a esse grupo do LAEC, que isso gere uma identificação, que isso gere uma identidade, justamente enquanto sujeitos interessados em pensar a educação a partir desse viés poético e criativo, certo? Então, eu acho que a grande maioria de vocês já me conhecem, até mesmo, né, os alunos já me apresentei, outros eu sei que o Patrick está aqui, Patrick eu conheço de fora, eu acho que eu vi o Danilo também está aqui, eu conheço o Danilo também de fora, fiquei muito feliz com a presença de cada um de vocês, eu conheço você lá do PPE, Danilo, eu terminei meu doutorado agora ali em educação, fiz mestrado em educação ali também, mais de 20 anos no campo das artes, um sujeito excepcional, uma referência excepcional, fico muito feliz com a sua presença aqui hoje, inclusive sei que pode contribuir muito. Da mesma forma o Patrick, não sei se tem mais alguém que vem de fora no nosso encontro de hoje, como eu disse, a ideia do LAEC é justamente esse espaço aberto, então ele não é restrito apenas aos alunos do UniCV, mas como esse grupo de estudos mesmo, tá? Na sequência, eu vou dando uma olhadinha ali, tá, pessoal, no chat para ver, para conhecer cada um de vocês. Enfim,
Vou me apresentar muito brevemente para que vocês também entendam como é que eu chego nessa ideia do Laboratório de Arte e Educação Criativa, como que ele surge e por que que ele surge também, né? A minha formação inicial é em artes visuais, então fiz minha graduação em artes visuais. Na sequência, ingressei no mestrado em educação, que eu estava comentando agora com o Danilo, e no mestrado eu fui fazendo várias outras formações. Então também tem uma formação em pedagogia, depois eu fui cursar psicopedagogia, entendendo que aquilo que eu ensinava ou aquilo que eu conhecia sobre o ensinar não estava sendo suficiente para ensinar todos os meus alunos, que os meus alunos não estavam aprendendo da maneira que eu estava ensinando. Seguindo o doutorado em educação, então hoje também sou doutor em educação, e sempre trouxe essa ideia da criação, da criatividade, da poética, das artes, como uma perspectiva de se pensar a educação. Eu gosto muito de um autor chamado Herbert Reed, ele tem um dos textos que para mim assim é fenomenal, que se chama Educação pela Arte. E numa das passagens ele vai dizer, olha, quando eu falo sobre educação, eu estou falando essencialmente de um processo poético. E quando eu falo em arte, quando eu falo em poética, eu estou falando essencialmente de um processo pedagógico, de um processo artístico. Então, a ideia, inclusive, do LAEC é justamente pensar esse entrosamento. Eu não separo o que é arte do que é educação. Não separo o que é educação do que é arte. Porque quando eu produzo arte, eu estou essencialmente falando de um processo de aquisição de linguagem. Aquisição de linguagem nada mais é do que um processo pedagógico, certo? E aí existem duas articulações aqui que eu acho que são fundamentais. E elas estão relacionadas essencialmente com aquilo que nos humaniza. Somente nós, seres humanos, produzimos arte, somente nós, seres humanos, educamos. Então, somente nós somos capazes de distinguir determinados objetos, produzir valor a partir desses objetos, seja lá qual for esse valor, e denominar esses objetos de objetos artísticos, a partir dessa experiência estética, a partir dessa relação com a estesia, desse sensível, dessa percepção. Da mesma forma, somente nós, seres humanos, educamos. Somente nós somos capazes de transpor, a partir de uma relação com a memória, a partir dessa relação entre gerações, entre culturas, esse conhecimento historicamente produzido. Então, somente nós somos capazes de articular a linguagem de tal modo que seus códigos possam ser traduzidos, interpretados de geração em geração, que é um processo essencialmente pedagógico. Então, a nossa proposta aqui é, em síntese, falar aquilo que nos humaniza, né? Arte e educação. Então, são as duas coisas que essencialmente nos humanizam, a arte e a educação. É isso que nos caracteriza enquanto seres humanos, certo? Então, dentro dessa minha trajetória enquanto professor, pesquisador, eu faço questão, inclusive, de reforçar, sou um professor no ensino superior, eu sou pesquisador, eu sou um sujeito também ligado à teoria, eu sou um sujeito que publica livros, principalmente voltados à estética e à história da arte, descrevo textos críticos, curatoriais para artistas, dou acompanhamento para artistas, mas eu também sou um professor da educação básica. Eu também sou um professor que está no chão da escola, porque senão parece que as teorias elas não vão se encontrar com a prática. Parece que aquilo que a gente fala não tem uma aplicação, não faz um sentido de ser. Porque quando você chega no chão da escola, você vai ter inúmeros outros problemas que por vezes são maiores do que a própria ideia do conteúdo, do que a própria ideia de um conhecimento, certo? E você precisa, de alguma maneira, fazer com que, mesmo diante desses inúmeros impasses, a tua atuação tenha algum sentido, a tua atuação tenha algo de significativo. Então, também sou professor no chão da escola. Ô, Josinaldo, um link é para o LAEC e o outro link é justamente para as nossas aulas ao vivo, tá? Então, por isso que são dois links, beleza? Nesse sentido, pessoal, aquilo que eu colocar aqui para vocês também é de um professor da educação básica, também vem da minha experiência da educação básica. Alguns anos atrás, e agora eu vou aproveitar esse espaço para dizer um pouco de onde é que surge a ideia do LAEC, né, enquanto esse laboratório. E por que da escolha, primeiro, da palavra laboratório? Isso daqui é mais uma escolha política, porque geralmente as pessoas, principalmente no campo das artes, acham que a gente não faz ciência, né? Então, somente o cientista está num laboratório.
E é muito aquela ideia de um laboratório, enquanto aquele espaço em que você tem um microscópio, então, enquanto aquele espaço que você vai vendo esse mundo molecular, né? E não é somente o cientista que está nesse lugar, nesse espaço que se entende como um laboratório, que está produzindo conhecimento. Então, nós também estamos num laboratório, porque esse laboratório é um espaço de aprendizagem, é um espaço de criação. Poderia chamar também de um ateliê, porque um ateliê ele também tem esse mesmo vislumbre de um laboratório. Um ateliê é um espaço ligado ao processo criativo. Ele não está buscando necessariamente uma resposta pronta, também não está interessado nessas respostas prontas, mas o ateliê ele está se permitindo ser esse espaço de uma vivência, de uma experiência, onde a aprendizagem se dá pelo fazer, onde a aprendizagem se dá por meio da experiência, né? Nessa ideia do experimental. Eu particularmente gosto muito da própria etimologia da palavra experimental ou experiência. Então, experiência nada mais é do que conhecer além dos limites, conhecer além das fronteiras. Então, o experimental é aquilo que permite a gente conhecer além daquilo que é logicamente estabilizado, além das fronteiras do conhecimento. Então, um laboratório experimental é justamente esse laboratório, esse espaço que nos permite conhecer além daquilo que já foi conhecido. Então, a escolha da ideia de um laboratório de arte e educação é uma escolha política, né? De afirmar tanto a arte quanto a educação, também como esses espaços científicos, também como esses espaços de produção do conhecimento. Mas não surgiu ao acaso essa ideia. Eu fui, durante um tempo, professor na Universidade Estadual de Maringá, no curso de Artes Visuais. E lá no curso de artes visuais, eu trabalhava principalmente com as disciplinas de formação de professores. Então, tinha algumas disciplinas também de prática artística, mas eu ficava basicamente com as disciplinas de formação de professores. Até mesmo porque meu mestrado, meu doutoramento é em educação. Então, um sujeito ligado ali à pesquisa em educação, à formação de professores, ao saber docente, né? Essa prática pedagógica. E mesmo sendo disciplinas de formação de professores, algumas disciplinas teóricas, então você lidar com tendências pedagógicas, com tendências, com perspectivas didáticas, então seria uma forma mais teórica de se trabalhar com esse conhecimento e educação. Apesar disso, eu sempre fiz questão de ter algumas aulas que eu chamava de ateliê pedagógico. E em que consistia essas aulas? Nesses encontros, nós iríamos criar alguma coisa a partir de alguma temática, de algum conteúdo da educação. Então, era essa ideia de pensar o ateliê ligado a essa aprendizagem, a esse ensino, certo? A esse saber que é essencialmente da educação. E veio dessas experiências, então a gente desenvolvia recursos didáticos, os alunos colocavam a mão na massa, a gente fazia experimentações metodológicas em sala. Então, é dessas experiências de ateliê pedagógico que surgiu a ideia de um laboratório de arte e educação criativa. Então, é nesse contexto que surge. Passam-se alguns anos, então mantém essa ideia do LAEC, mantém essa proposta do laboratório justamente como um projeto, até mesmo pessoal, até que nós finalmente encontramos uma casa aqui no UniCV, né? Então, estou como professor da instituição, a instituição abre espaço para que o laboratório possa acontecer, para que ele possa existir como parte das suas atividades, e agora nós estamos justamente nesse momento aqui. Vocês estão me ouvindo falar e eu estou conhecendo cada um de vocês, tá? Deixa eu aproveitar para ver o que vocês me escreveram aqui, porque eu preciso conhecer vocês. Como eu disse, a ideia é que não é uma aula, mas para que todos nós nos encontremos nesse espaço como um grupo de estudo. Todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem algo relevante a ser dito. A Rita está no primeiro ano de licenciatura em artes visuais, o Danilo a gente já conheceu, já apresentou aqui. Elielle é professora de educação infantil e curso de licenciatura em artes visuais.
Eliele, muito feliz em saber disso. Eu tenho um certo apreço em trabalhar também com crianças, não exclusivamente, mas eu tenho um certo apreço. E algumas das nossas leituras vão estar relacionadas a perspectivas voltadas para a aprendizagem da criança. Não só da educação infantil, mas essa ideia da criança também nos anos iniciais ali do ensino fundamental. Então, qual que é o papel das artes? Qual que é a importância das artes? A Amanda vem de fora, sou prof da educação especial, acompanho em sala um aluno autista e também prof de artes na escola regular e um espaço de contraturno escolar. Que legal, Amanda, que legal, seja bem-vinda. A Solange é estudante, o Patrick é poeta e colagista, também dá aulas de sociologia e está fazendo uma graduação em letras, português. Vai ter uma dinâmica muito interessante aqui. A Daniela é formada em pedagogia, mas não está trabalhando e agora está cursando uma segunda licenciatura em artes. A Larissa, ela está fazendo uma graduação em artes visuais, terceiro ano, 25 anos, já é professora de pintura em gesso. Que legal, já trabalha há 5 anos em uma loja de artesanato e atualmente faz estágio remunerado na área de cultura, lecionando curso de pintura em gesso, decopagem, desenvolvimento criativo. É uma artista, muito legal, muito bom mesmo, Larissa. Josinaldo só comentou dos 2 links, está iniciando licenciatura em artes, medo do chamado de extensão curricular. Roseli, agora a extensão lá faz parte, né, da composição curricular, então todos vocês terão essas atividades de extensão. Mas vamos pensar que isso vai ser algo legal de ser feito. Janine, 47 anos, ligado ao artesanato, ali biscoitos decorados, desenho e maquiagem artística, está no primeiro ano do curso de artes, quero fazer restauração de igrejas, hoje apenas atuar no ser humano. Estou no início do curso de artes acesa também, cursando História e Arte, Isabela. Que legal. Me chamo Josinaldo, sou inspetor escolar, também está iniciando artes, professor de arte no ensino fundamental na rede pública de Fortaleza, formado em artes visuais. Professor, estudante do terceiro ano de licenciatura, já trabalho com aula, legal, Paola. Concluí pedagogia em 2019, eu sou assistente educacional, fico com os alunos especiais. E começou a segunda licenciatura em artes. Eu gosto muito desse encontro, porque eu também sou um sujeito, eu me formei diferente aqui, acho que da maioria, né, que se formou primeiro em pedagogia, depois fez artes, eu fiz artes, depois eu fiz pedagogia, então fiz um processo inverso. Primeiro eu tive esse meu contato com as artes e depois eu fui essencialmente para a educação. Mas a gente começa a perceber que existe um fio condutor que aproxima, certo? A proposta artística, essa proposta criativa, junto com essa proposta pedagógica de ensino, de sala de aula, certo? Fiquei muito feliz em conhecer cada um de vocês, ainda que muito brevemente. Nesse nosso primeiro encontro, como eu comentei com vocês, nós não teremos um texto de condução. Eu já vou aproveitar para dizer qual vai ser o nosso texto do próximo encontro, porque daí eu vou disponibilizar com antecedência para vocês. A ideia é ser um grupo de estudos, então nós estudaremos para estar aqui. Teremos leituras, teremos alguns materiais extras ali que eu vou encaminhando para vocês antes do nosso próximo encontro. A Ceissa está morando ali em São Vicente. O nosso texto do próximo encontro, pessoal, é desse livro aqui, Arte e Criatividade em Reggio Emilia, explorando o papel e a potencialidade do ateliê na educação da primeira infância, da Véa Vecchi, e é justamente um capítulo que fala sobre estética e poética. Alguém já ouviu falar na abordagem de Reggio Emilia? Alguém já conhece, já ouviu falar alguma coisa? Talvez as meninas da pedagogia? Sim, não? Não. A Lília, sim. Danilo, sim. O mais interessante é que eu tive contato com a abordagem da Reggio Emilia justamente orientando trabalhos em pedagogia, não em arte. Sim, por causa do encontro. Ainda não. Reggio Emilia, pessoal, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Já ouvi falar, mas nunca li nada. Eu sou uma pessoa, assim, apaixonada pela abordagem de Reggio Emilia. E foi um encontro que se deu a partir, não dos meus alunos de artes visuais, mas dos meus alunos de pedagogia. E para mim foi um encontro assim, sabe aquele encontro de alma, um encontro de coração mesmo. Eu já pensava muito essa ideia do espaço do ateliê na escola, essa ideia de que as artes é um processo pedagógico,
mas eu não conhecia nenhuma abordagem que ainda havia feito isso, concretizado isso. Reggio Emilia possui esse nome por conta da região que surge lá na Itália. O mais interessante é pensar que quando ela surge como uma proposta de uma abordagem popular, educacional, certo? Uma abordagem pedagógica popular. Então, hoje, pouquíssimos colégios conseguem reproduzir a abordagem de Reggio Emilia. É uma referência mundial em educação, principalmente educação na primeira infância, na educação infantil. E somente colégios de elite acabam fazendo reproduções ou repetições ou se inspirando na abordagem de Reggio Emilia. Mas quando ela surge num contexto de educação popular. Então a Itália estava devastada por conta da Segunda Guerra Mundial. Os moradores ali da região de Reggio, inclusive, eles vendem um tanque nazista que havia sido esquecido ali na cidade, e é justamente vendendo esse tanque nazista que havia sido esquecido que eles conseguem algum dinheiro e começam, então, a pensar nesse processo de organização, de uma proposta pedagógica. Qual que é a ideia central aqui em Reggio Emilia? O ateliê, ele é o coração da escola. Isso não só de uma maneira metafórica, né? Quando a gente diz assim, o coração é o órgão que pulsa o sangue, que dá o sentido, viver, né? Não somente nesse sentido metafórico, mas também num sentido material, porque arquitetonicamente falando, o ateliê é o centro do espaço da escola, sem problema, Isabela. Esse centro desse espaço da escola, né? Então tudo está voltado ali para o ateliê. Não é à toa que uma das diferenças aqui, primeiro, você tem esse professor pedagogo, mas ele é chamado de pedagogista, né? Então é um pouco diferente desse nosso pedagogo, né? E você não tem essa figura do professor de arte, você tem essa figura de um atelierista. Mas esse atelierista, no início aqui da abordagem, ele era exclusivamente um artista. Então você tinha um artista trabalhando junto com um pedagogo dentro da sala de aula, né? Então eram dois professores ali atuando, cada um com a sua formação específica, então o atelierista e o pedagogista, que seria o nosso pedagogo aqui, e pensando nessa articulação do ensino, pensando em como desenvolver essas estratégias de aprendizagem. Então, existe uma dimensão da estética, existe uma dimensão poética também, que é muito bonita. E aí a gente precisa retomar essas duas palavrinhas aqui que vão ser chaves para os nossos encontros, tanto a palavra estética quanto a palavra poética. E aí eu vou iniciar justamente falando da palavra estética. Ela vem do grego, então vem de aesthesis, caracteriza essa nossa capacidade de sentir e de perceber as coisas, então, que não necessariamente não são boas, não necessariamente são belas, não necessariamente são agradáveis, tá? A estética é uma relação que antecede a linguagem, ela é anterior à existência da linguagem, ela é anterior à formulação de um conceito, ela é anterior à formulação de palavras, à nomeação, tá? A existência da linguagem em si. A estética é algo que antecede a linguagem. E os alunos que estavam comigo em teoria estética e história da arte, acho que devem se lembrar do exemplo que eu dei do sujeito lá na pré-história, claro que um exercício de imaginação ativa, né? Então, imagine esse sujeito lá na pré-história, mas isso na gênese da humanidade mesmo. Então, esse sujeito que ainda não tem nenhum sistema de linguagem, ele não tem um sistema de comunicação, ele não tem um sistema de representação. Ele ainda não consegue dizer o porquê que as coisas existem, ou representar essas coisas. Então, esse sujeito lá na sua gênese mesmo, na sua origem. Apesar de tudo isso, se chove, ou como hoje aqui em Maringá está fazendo frio, se faz frio, ele sente o frio, ele sente a chuva. Ele não tem um nome para a palavra frio, ele não tem um nome para a palavra chuva, ele não sabe nomear essas coisas, ele não sabe dizer o porquê que isso acontece, ele não sabe representar essas coisas. Por isso que é da ordem da percepção, é da ordem do sensível. Mas ele sente tudo isso, tá? E a partir dessa experiência da percepção desse sensível que pode se desdobrar em linguagem. Então a estética ela é uma relação anterior ainda à linguagem. E aí o que faz com que a gente pense o seguinte: a experiência estética é toda a experiência que de alguma forma atravessa o nosso corpo.
Tanto que o oposto da palavra estética é justamente anestesia, ou seja, não sentir absolutamente nada, né? Se eu anestesiar meu braço, eu não vou sentir nada, né? O que que isso significa para a gente também? Que a experiência do assombro, que a experiência do medo, que a experiência da repulsa, que a experiência do horror também são experiências estéticas, porque elas também mobilizam o nosso corpo de alguma forma, o que também significa que elas também podem ser pedagógicas, né? Então, o assombro também é pedagógico, a curiosidade também é pedagógica, o medo também pode ser pedagógico, certo? Não quer dizer que a gente vai fazer uma pedagogia do medo, mas o medo também pode ser pedagógico. A risada também pode ser pedagógica, a alegria também pode ser pedagógica. Então, tudo isso que de alguma maneira mobiliza o nosso corpo, tá? Então, a estética é algo essencialmente da sensibilidade, do sensível. E aí eu faço essa reflexão para vocês. Em que momento você se percebeu tendo uma experiência estética? Se é que você já se percebeu tendo alguma experiência estética? Porque hoje eu percebo, principalmente com os nossos alunos, e aqui a gente começa a trazer para o chão da escola, existe um entorpecimento dos sentidos. E esse entorpecimento, essa anestesia dos sentidos, se dá justamente pelo excesso, pelo exagero. Esse excesso é tão grande que leva ao sem sentido, ao entorpecimento. Então, hoje é difícil você levar algum trabalho artístico para os alunos e esses alunos terem algum tipo de interesse, que é algo essencial para que essa experiência estética, que é uma experiência de contato com a obra de arte, ela realmente aconteça, ainda que seja pela repulsa, ainda que seja pelo ódio, ainda que seja pelo desgosto em si, certo? Eu acho que existe uma certa dificuldade nossa por esse entorpecimento dos sentidos que nós temos. Existe uma aceleração tão grande, existe um fluxo tão grande, mas tão grande, que fica difícil as pessoas terem algum tipo de experiência, que dirá uma experiência estética, porque daí a gente já poderia pensar que experiência também não é qualquer coisa, né? Experiência é algo que fica, é algo que deixa algum tipo de marca. E esse fluxo não permite isso. E agora a gente pensa a palavra poética, né? A palavra poética também vem do grego, poiesis, e ela é irmã de uma outra palavra grega também, que é tekne. E tekne significa basicamente produzir com determinado fim, produzir com determinado objetivo. Então, a poética, ela está essencialmente do lado da linguagem. Ela está essencialmente do lado desse trabalho com a cultura, com esse trabalho com a produção de sentidos, com esse trabalho que se dá a partir da linguagem, porque ela é uma produção intencional, não é qualquer coisa, certo? Eu tenho uma intenção de criar algo, eu tenho um objetivo com aquilo. Então a poética ela está do lado da tecne, da produção que visa atingir um determinado fim, que visa atingir um determinado objetivo. E aí faz com que a gente comece a pensar como articular a estética e a poética numa dimensão pedagógica, numa dimensão educativa. Então, como eu tenho uma intencionalidade sensível, como que eu tenho uma objetividade que também lida com a percepção. Como eu desenvolvo a linguagem, e a linguagem é essencial para a gente, nós teremos encontros onde nós falaremos sobre linguagens expressivas. Como que eu desenvolvo a linguagem e, ao mesmo tempo, linguagem é essencialmente código, tá, gente? Linguagem é um sistema. Toda linguagem é um sistema de códigos. Então, para que se produza sentido. Como que eu desenvolvo a linguagem a partir desse sistema de códigos, mas eu também não deixo de lado esse acontecimento que é algo que provém da experiência estética. Então esse é o desafio que reside para nós, professores, que trabalhamos principalmente na articulação da arte com a educação.
E esse texto da Verweck é um primor nesse sentido, porque é um texto que vai falar sobre estética e sobre poética, a partir, obviamente, dessa dinâmica, dessa dimensão do ateliê em Regia Emília. É um livro muito bonito, eu vou digitalizar para depois ir mostrando para vocês. Tem alguns textos, não necessariamente nesse da Verweck, mas em que, por exemplo, você vai pensar uma gramática dos materiais. Assim como se pensa uma gramática da língua portuguesa, uma gramática da língua escrita, certo? Ou seja, um sistema coerente ali de se trabalhar com a linguagem de alguma forma, a gente também pode pensar numa linguagem, numa gramática dos materiais. Qual que seria a gramática da argila, por exemplo? Qual que seria a gramática das cores, a gramática da pintura? Qual que seria a gramática, por exemplo, do desenho? Então, é interessante a gente articular essas duas dimensões, que é algo que nós faremos essencialmente nos nossos encontros. Então, no mês que vem, nós iremos nos debruçar sobre esse texto da Verweck, vou encaminhar com vocês com uma certa antecedência para que vocês possam realizar a leitura, e aí, como eu comentei com vocês, para que não seja como esse nosso primeiro encontro, um primeiro encontro apenas centralizado em minha pessoa, tá? Gostaria que vocês também falassem, que vocês argumentassem a esse respeito. Tranquilo até aqui, gente? Sim? Alguém tem dúvidas? Alguém quer fazer algum comentário também? Quer fazer alguma colocação sobre a experiência que tem, sobre esse sentido de arte, de educação? Também pode se sinta muito à vontade. Como eu disse, a ideia aqui é um grupo de estudo. Larissa, para os alunos do UniCV, eu encaminho para a tutora, então ela consegue disponibilizar para vocês. Para quem não é aluno, eu vou postar lá no canal do LAEC, que daí fica no Instagram mesmo, tá? Então, para os alunos, tem esse acesso mais direto, então consegue encaminhar pela tutoria. Mas para quem não é aluno, pode entrar lá no canal do LAEC no Instagram, que daí eu vou disponibilizar o link por lá. Assim como disponibilizei o encontro de hoje, tá? Eu acho muito significativo essa possibilidade de termos experiências tão diversas. Então, professores que já estão ali há 20 anos atuando, pessoas que estão se formando agora, quem já tem uma outra graduação, mas que está fazendo uma segunda graduação, quem está na primeira formação. Então, é realmente uma possibilidade de troca muito, muito, muito grande mesmo. Muito bem, falamos sobre arte, falamos sobre educação, mas falta um terceiro pilar do nosso grupo de estudos, né? Um laboratório de arte e educação criativa. Ou seja, precisamos falar sobre criatividade, né? Precisamos falar sobre o que é isso. Precisamos pensar e entender o que é essencialmente a criatividade. Entendemos um pouco, pelo menos a proposta aqui que a gente segue, para entendermos o que é arte, o que é educação, mas a gente também precisa entender um pouco mais sobre o que é criatividade. Eu não gosto de endossar tantos discursos neoliberais que têm colocado a criatividade como uma das habilidades, uma das competências mais requeridas para o mercado de trabalho, para os profissionais do futuro. Isso vem desde o Fórum Econômico Mundial, mas a gente também precisa saber que isso também é uma forma da gente argumentar a favor da defesa da criatividade, né? Não essa criatividade que é cooptada pelo capitalismo, mas entender que existe um mercado e que o mercado ele está aí e que hoje a criatividade é justamente a segunda habilidade mais requerida entre os profissionais, ficando atrás apenas do pensamento crítico. Então, pensamento crítico e criatividade são as duas habilidades ali mais requeridas. E aí faz com que a gente se pergunte, certo, talvez eu não concorde com uma perspectiva neoliberal, nem do Fórum Econômico Mundial, mas eu preciso preparar esses meus alunos também para a vida. Eu também preciso preparar esses meus alunos para ingressarem no mercado de trabalho. E será que nós estamos sendo capazes de formar sujeitos criativos? E será que nós sabemos o que é essencialmente a criatividade e como que nós desenvolvemos a criatividade? E aí eu gostaria de ouvir de vocês o que é ser criativo para vocês, ou o que é criatividade para vocês, para que não fique somente eu falando. Se alguém quiser falar ligando o microfone também, pode falar ligando o microfone, não precisa só escrever, certo? O que é criatividade, gente? Como é que isso se desenvolve?
O que é ser criativo? Esperar vocês pensarem. Se alguém quiser falar também, sem necessariamente escrever, também pode falar. Diga, Patrick. Ah, eu sabia que alguém ia falar. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim, senhor. Então, eu vou muito para uma vertente da literatura, né, que é o espaço que eu tô ali. Mas falando de criatividade, eu gosto muito de uma definição do, acho que é Ostrower, não sei a pronúncia, Ostrower. A Feigo Strauer? Isso, que fala do criar como num sentido global, né, num agir integrado entre o ser humano e o ambiente que ele tá inserido. Então, acho que vai muito numa lógica de produção também, nessa interação com o ambiente. E aí, dentro da literatura em específico, tem bastante essa polêmica da criatividade, né? Porque a gente tem a área da escrita criativa, Uhum. que é uma área consideravelmente recente, e o pessoal ainda, as próprias pessoas que falam de escrita criativa, eles têm dificuldade de escrever, né? E aí, falando de criatividade Faz dentro sentido, faz dessa sentido. ideia específica de escrita, né? A gente parte muito de uma resolução de problemas através da escrita. Então, não produzir o texto mais inovador, criar um novo Harry Potter da vida, mas como a partir das situações, dos obstáculos, né, dos desafios, digamos, que você precisa concluir ali, como através da escrita você vai solucionar esse problema, digamos assim. Então, eu vejo a criatividade muito nesse caminho também. Mas faz muito sentido, viu, Patrick? Faz muito sentido. A Rita colocou ali, né? Ser criativo é ver algo onde não tem vergonha, beleza em algo onde a maioria não vê. Interessante também, foi uma dinâmica mais poética ali. Há muito tempo se tem uma concepção de criatividade, porque a palavra criatividade, a etimologia dela vem do latim criare, né? Então, essa ideia de dar vida, de criar alguma coisa, essa ideia de gênese, quase no sentido de ato divino mesmo, de criar. Isso, pelo menos num sentido etimológico. Então, dar vida a alguma coisa, criar alguma coisa, de criare, né? Esse espírito, essa energia que habita ali um corpo. Tanto é que num passado a gente já teve definições em que a criatividade ela era vista como um talento divino, né? Se eu pego, por exemplo, textos como Confissões de Santo Agostinho, ele vai dizer que a mão do artista é como se ela estivesse sendo guiada por Deus. Então, é como se Deus se aproximasse desse artista enquanto ele cria, e aí, então, o resultado dessa obra seria esse encontro com o divino, né? Então, esse artista, ele seria dotado desse dom que alguém deu para ele. No caso ali, né, do texto do Santo Agostinho, a gente está falando essencialmente de uma dinâmica cristã, né, esse Deus cristão. Então, Deus é como se possuísse o corpo desse artista e faz com que esse contato com o divino leve à criação de alguma coisa. Mas aí você exclui algo que é fundamental dessa relação, né, porque muita gente tem uma concepção similar a essa até hoje, tá? De que existe dom, por exemplo, um talento inato, né? O sujeito ele é muito criativo, ele nasceu criativo, ele nasceu com um talento para as artes, ele nasceu com um dom para as artes. Então eu não tenho isso, eu não fui dotado dessa força divina que escolheu tocar um ou outro e não me escolheu a partir dessa seleção. E é uma ideia muito equivocada, porque se esquece que ser criativo é trabalho, né? É ação, é gesto. Antes de eu finalizar a minha fala e dizer essencialmente como é que nós desenvolvemos uma perspectiva essencialmente criativa, deixa eu ver o que vocês compartilharam aqui comigo. A Dani, criatividade é a busca da apresentação de um assunto com a sensibilidade de produzir algo, né, ali das artes. Imagino que seja criar ativamente, não apenas copiar.
mas integrar diferentes áreas em um projeto. Essa ideia de integração é legal. Já ouvi que é a forma mais inteligente de continuar sendo preguiçoso, e faz sentido também. Criatividade, para mim, é se permitir ser sensível às coisas do cotidiano, como potencial de criar, buscar diferentes maneiras de fazer algo básico, trazer novas soluções. Isso aqui é uma saída bem interessante para a gente pensar a criatividade. A primeira coisa, romper com essa noção de criatividade a partir de uma dinâmica de um talento, o sujeito que é inspirado por uma força divina que o leva, que o mobiliza de alguma forma. O sujeito mais criativo, quem é o sujeito mais criativo? Aquele que foi capaz de enfrentar os maiores problemas, ou uma quantidade, não só numa quantitativo, mas qualitativo também, né? Porque depende dessa proporção do problema. Mas é aquele sujeito que mais enfrentou desafios, certo? Porque ele precisou pensar em respostas, em soluções para esses desafios, para esses problemas. Isso faz com que a gente entenda um pouco, e o mercado ele não é ignorante. Ignorantes somos nós, e ele quer que nós sejamos ignorantes, mas o mercado não é ignorante. O porquê que ele requisita profissionais criativos? Porque são os profissionais que melhor sabem resolver problemas, certo? Quem é mais criativo, então? O sujeito que consegue dar o maior número de respostas diante de um impasse, diante de uma problemática, diante de uma situação problema. Então eu tenho um desafio, criar uma obra de arte. Eu tenho um desafio, escrever uma letra de uma música. Eu tenho um desafio, conhecer uma nova língua. Eu tenho um desafio, resolver o problema da fome mundial. Então, o desafio, a inquietação, o problema é o que mobiliza a criatividade. Então, o sujeito é criativo, é aquele que melhor consegue responder a esses problemas. Mas, muito bem, um desafio, um problema, também não é qualquer coisa, certo? Porque daí entra a parte construtiva da criatividade. Se eu perguntasse, por exemplo, para Solange, Solange, sou eu que estou te orientando, né, Solange? A gente foi e voltou várias vezes. Né? Se eu perguntasse para Solange, não precisa responder não, tá, Solange? É só imaginação ativa, só imaginação ativa. Se eu perguntasse para Solange, quantos anos você tem? Isso é uma pergunta, certo? Mas isso é um problema? Não. Talvez a Solange queira falar assim, eu não vou responder o professor, a minha idade vai permanecer um mistério, certo? Mas não é, a Solange respondeu ele pra gente. Tá vendo como não é um problema? Porque eu consigo ter a resposta imediatamente. Ela me deu essa resposta. Eu precisei pensar para chegar nessa resposta? Eu precisei construir alguma coisa para chegar nessa resposta? Não. Então, essa pergunta não é um desafio. É uma pergunta, mas não é um desafio. E se eu perguntasse agora para a Paola, que eu estou vendo ela ali, né? Não precisa responder também, tá, Paola? É só imaginação ativa, imaginação ativa. Se eu perguntasse para a Paola, quantas ilhas existem no arquipélago de Fernando de Noronha? Não sei nem se é um arquipélago aquilo ali, certo? Quem é de geografia agora deve estar falando mal de mim. Sei lá, ou quantas estrelas existem na constelação de Órion? Isso é um problema? Ainda não. Porque a Paola poderia ir muito bem no Google e pesquisar quantas ilhas existem no arquipélago tal, quantas estrelas existem, e ela teria essa resposta imediatamente. Então ela foi criativa? Não, porque também não mobilizou a construção de nada. Tá vendo que pode parecer uma pergunta difícil de ser respondida, não parece uma pergunta difícil de ser respondida? Mas não é, porque hoje a gente tem acesso à informação muito fácil. Acaba sendo uma pergunta burra até, tá? Já fui em Noronha em outubro. Ei, Solange, coisa boa, hein? Queria ir também, queria ir também. Então,
Precisamos saber perguntar. Precisamos saber fazer perguntas. Nenhuma dessas duas perguntas aqui, seja mais simples, quantos anos você tem, ou quantas ilhas existem no arquipélago tal, etc., ou qual é o nome de tal país, qual a capital de tal cidade, o que foi a Revolução Francesa. Nada disso são perguntas mobilizadoras, porque é muito fácil de eu conseguir uma resposta. Um problema é quando você não tem a resposta pronta. E aí eu vou ter que construir uma resposta sobre isso. A não ser que eu fosse um pesquisador explorando pela primeira vez as ilhas de um arquipélago, aí sim isso seria um problema, né? Aí essa informação ela não foi colhida ainda, essa informação ela não foi pesquisada, essa informação ela não foi encontrada. Então, nesse caso, isso sim seria um problema. Mas se não, não. Um conhecimento que já foi produzido. E aí a gente começa a entender o seguinte: a grande maioria das perguntas que a gente faz em educação não mobiliza a aprendizagem dos nossos alunos, nem um pouco. Por mais difícil que possa parecer as perguntas que a gente realiza para eles em sala de aula, certo? E ensino meus alunos a criar a produção textual, tá? De 9 e 10 anos. Legal, Solange, legal. Então, olha lá, a gente pode fazer perguntas difíceis para os nossos alunos, mas será que essas perguntas, elas mobilizam a criatividade deles? Será que essas perguntas, elas exigem um processo construtivo? E por que eu estou chamando a atenção nessa ideia de construção? Porque eu acredito muito na construção do conhecimento. Isso é uma defesa que eu faço, inclusive das artes, enquanto uma possibilidade de construção do conhecimento. Essa foi minha tese. E uma outra defesa que eu faço é a seguinte: nós fazemos muito pouco nesse sentido prático em sala. A gente cria muito pouco, mesmo nas aulas de arte. E quando a gente cria, não é uma criação que mobiliza, não é uma criação mobilizadora. Geralmente é só algo reprodutivo. E aí vem uma outra defesa que eu faço aqui, e é uma perspectiva que eu acho que a gente precisa seguir com a ideia do LAEC, já que nós estamos pensando arte, educação e criatividade. O conhecimento de construção será sempre muito mais complexo do que o conhecimento de uso, tá? Então a gente precisa favorecer a construção. Uso, até no sentido desse uso da linguagem, então de conseguir uma informação, mas aqui principalmente nesse sentido do fazer mesmo, do fazer manual. O conhecimento de construção será sempre mais complexo do que o conhecimento de uso. E aqui eu chamo a atenção para as minhas queridas amigas que são professoras da educação infantil. Não deem objetos ou brinquedos prontos para essas crianças. Deixem que elas façam esses brinquedos. Por que eu digo isso? Imaginação ativa de novo. Imagine vocês, está lá com aquelas crianças que você precisa desenvolver inúmeras habilidades, desde coordenação motora até nesse sentido de poder comparar, de poder medir, de poder testar, de poder... Então, habilidades, certo? Se eu dou só carrinho e boneca para essas crianças, se bem que hoje em dia as crianças não estão querendo nem carrinho e boneca mais, né? Ela vai ter um conhecimento para usar esse objeto. Então, para o carrinho, ela vai ter que ter um certo conhecimento corporal. Eu preciso ter um conhecimento para estar sentado nessa cadeira agora, né? Então, um conhecimento corporal para levar esse carrinho de um lado, do outro, e por aí vai. Ótimo. Agora, se ela tivesse que fazer um carrinho, a quantidade de informação, aquilo que ela ia precisar conhecer, seria muito mais complexo do que simplesmente usar um carrinho. Claro que vai ser um exemplo aqui muito tosco, mas todo mundo, imagino eu, que saiba usar um celular. Agora, quem é que saberia construir um celular, seja no sentido de hardware e software, mesmo com os materiais disponíveis? Ninguém. Ou seja, o conhecimento de uso ele é sempre mais simples
do que o conhecimento de construção, de criação. Então, aquele carrinho pode ficar infinitamente mais feio o que a criança fizer. Mas para que ele tem que ser bonito? Certo? Então, eu sou muito favorável, por exemplo, ao trabalho com brinquedos não direcionados. Então, não é um brinquedo pronto. Porque se eu dou, por exemplo, material para essa criança, ela vai precisar cortar, ela vai precisar colar, ela vai precisar comparar tamanhos, materiais, texturas, ela vai precisar experimentar. Será que isso vai funcionar? Será que isso não vai funcionar? Ela vai precisar medir, ela vai precisar analisar, ela vai precisar refletir sobre aquilo que ela está fazendo. Diferente de só pegar um objeto e pronto. Tá vendo? Então, o conhecimento de construção, ele é muito mais complexo. O resultado final, um carrinho feito por uma criança, pode não ser tão bonito quanto um carrinho que se compra pronto, que vem da indústria. Mas o ganho pedagógico é muito maior. E para a gente aqui, a gente não está interessado se esse carrinho vai ser bonito ou não. A gente está interessado no ganho pedagógico, no ganho de aprendizagem desse aluno, né? Então, precisamos pensar em estratégias que favoreçam, e aqui já vou indo para as nossas considerações finais do encontro de hoje, que favoreçam esse encontro entre arte, entre estética, certo? Entre educação e criatividade, tá? Arte, educação e criatividade. O tripé que a gente trabalha aqui. E é o tripé que eu gostaria e que eu quero ver a gente trabalhando ao longo desse ano. Deixa eu ver o que a Lília colocou aqui. Meus alunos especiais no primeiro segmento, que são mais visuais, sempre me surpreendem. Eu dou o material e eles criam trabalhos maravilhosos. São aquela professora que anda com um bolsão da escola cheio de matérias para eles. Eu acho isso ótimo, Lília. Eu adoro essa imagem, inclusive tem essa imagem desse professor que está sempre com sacolas, sabe? Então é exatamente isso, o professor cheio de sacolas. Vejo isso no espaço que trabalho. É um lugar de contraturno particular, sou livre para fazer o que quiser. Não é escola, então as crianças estão lá apenas para passar o tempo. Crianças com condições financeiras, inclusive existe um bombardeio ali de Bob Goods. Ai, que dor no coração, né? Elas podem ter o que querem, penso sempre em construir com eles. Inclusive, tem uma aula montada de produzir o nosso próprio jogo de tabuleiro. Exato, Amanda. Então, eu entendi, é difícil a gente desconstruir algumas coisas. Então, principalmente alunos que têm uma certa resistência, que já têm uma condição física, que não está ali, né, meio que obrigado e tal. Então, às vezes, ótimo, você quer fazer desenho para colorir? Eu odeio desenho para colorir, tá? Já vou criticar também desenho para colorir, já vou lançar essa aqui. Mas se a criança gosta, a gente precisa ter uma aproximação com ela, tá? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer esse desenho linear, você vai fazer esse desenho linear, você faz esse contorno com canetinha, cada um vai fazer o seu, depois a gente vai trocar. Então, você não vai pintar o seu desenho, você vai pintar o desenho do outro, o outro vai pintar o de fulano, sabe? Então, só ali a gente consegue ter um pouco mais de dinâmica. Então, essa criança, ela teve que minimamente desenhar algo, né? E ela não vai pintar o trabalho dela, ela vai pintar o trabalho de uma outra pessoa. Então, ela já vai ter contato com algo diferente. Nossa, eu acho horrível. Gente, mata a criatividade. Desenho para colorir é a morte da criatividade. E é o que a gente está falando aqui. Porque desenho para colorir mobiliza desafios, que a gente viu que não é fácil, não é qualquer pergunta que é um desafio, não é qualquer pergunta que é um problema. Mobiliza ele criar algo? Também não. Então é uma instrumentalização ali que não resulta em nada. Uma instrumentalização que não resulta em nada, certo? Pessoal, muito feliz em ver cada um de vocês aqui, em vocês dedicarem um tempo de vocês para estarem aqui comigo hoje e principalmente pelo interesse de vocês em participarem do LAEC. Eu quero que vocês pensem esse espaço não como espaço do Lucas, mas como esse espaço de todos nós, certo? Que vocês se identifiquem com essa identidade do LAEC, que vocês queiram dizer que vocês façam parte também do LAEC, certo? Então, eu sou uma professora
E eu trabalho nessa articulação da arte, da educação e da criatividade. E eu levo isso para o meu trabalho. Porque, inclusive, isso que eu faço também enquanto professor, porque eu também estou lá no chão da escola, certo? Então, é esse o tripé que regimenta o meu trabalho e acho que o nosso trabalho coletivo aqui. Esse é um primeiro encontro, então, mais para a gente se conhecer. O que eu falei foi basicamente sobre o nosso tripé. Então, aquilo que nós entendemos, de onde que veio essa proposta, certo? Para que vocês também tenham, se situem nesse espaço sobre o que é o LAEC, né? O que é a proposta do nosso Laboratório de Arte e Educação Criativa. Nós teremos o nosso próximo encontro mês que vem, então um encontro mensal. E aí, mês que vem, nós já teremos aqui uma leitura orientada para esse encontro, certo? Eu acredito que isso já vai ter sido resolvido, que são questões burocráticas, e eu não estou afirmando, tá, gente, que isso vai acontecer já no próximo mês. Mas eu acredito que sim, no próximo mês a gente já vai começar a emitir certificação das participações. Então vocês estarão aqui aprendendo, trocando junto comigo, e além disso, um belíssimo certificado por participarem desse momento, tá? Então, imagino que, não estou dizendo, afirmando, porque vai que acontece alguma coisa, tá, gente? Mas eu imagino que já no próximo encontro isso já esteja resolvido, beleza? Tem aqui sempre um monte. Muito obrigado, Paola. Pessoal, eu quero fazer um printzinho com vocês para a gente guardar, né, esse nosso encontro de hoje, com todo mundo que esteve aqui presente. Então, aquele momento, vamos arrumar cabelo, né? Vamos ajeitar a coluna na cadeira para a gente ficar bonito. Quem conseguir ligar a câmera, né, ligue, que vou ficar muito feliz em ver cada um de vocês. Olha lá as pessoas aparecendo. Ó, que bonitinho, gente, que bonitinho. Estão prontos para o print? Sim, sem condições. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, gente. Na próxima, pode ser na próxima também, tá? Deixa lá o pessoal aparecendo. Digam X, digam X. Isso, foi, pessoal, foi. Muito, muito, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Ó, beijão. Os meus alunos, a gente se vê semana que vem com os meus alunos. Os meus alunos, semana que vem, a gente volta com teoria, estética e história da arte, tá? Aí os demais que são membros externos, só no próximo mês. Mas os meus alunos eu vejo semana que vem. Amores, beijão para vocês. Tchau, 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 tchau. Até a próxima.